Olá, está de regresso o Humor à Primeira Vista, eu sou o Gustavo Carvalho, por aqui vou entrevistar pessoas para quem a comédia é paixão e profissão, mas esta nova temporada, por vezes, abre a porta a conversas sobre outros temas culturais que me entusiasmam. Pode ser sobre teatro, música, digital, televisão ou cinema. É para ouvir nas plataformas de podcasts habituais, onde é possível subscrever, deixar comentários e avaliar o Humor à Primeira Vista, que está no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. Há novos episódios todas as terças-feiras, sempre que a atualidade o justificar, e hoje, no primeiro episódio, recupero alguns destaques culturais, principalmente de comédia, dos últimos tempos, em que estive obviamente de férias, e olho também para o que aí vem e que não se pode mesmo perder nos próximos meses, seja de comédia nacional, comédia que vem de fora. Vamos dissecar aqui um bocadinho o que aconteceu e o que vai acontecer. Volto a conversar com o humorista Rui Mirama para falarmos dos Emmys 2024. Além de The Bear, Hacks, Baby Reindeer, houve um espetáculo de stand-up premiado que passou pelos pingos da chuva e já o vamos conhecer a seguir. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Acho que na stand-up comedy pode existir, por vezes, uma síndrome com o primeiro e o segundo solo que me parece importante realçar para falar de dois solos de stand-up nacionais. Eu acho que no primeiro solo o humorista sente que tem tudo por dizer. No segundo solo sente que não tem nada para dizer. Isto não acontece sempre, mas se pensarmos bem, o primeiro solo é a história, às vezes, de vida do humorista, ou pelo menos o acumular das histórias do humorista ao longo do tempo, e chega ao primeiro solo e pensa, eu vou usar isto na primeira vez que as pessoas me vão ver em palco. Faz todo o sentido. Quando vai para o segundo solo, sente que não tem nada para dizer, que já disse tudo no primeiro. E eu acho curioso isso acontecer às vezes, e é esse o desafio da Mariana Cabral no seu segundo solo, Sombra. O Sombra vem mais ou menos 1 ano e meio depois da última data do Suar do Bigode. É importante realçar que a Mariana sofreu muita pressão, às vezes em podcasts, por exemplo, como este. As pessoas perguntavam-lhe, então Mariana, quando é que passas do digital, principalmente do YouTube, para o palco? Quando é que fazes stand-up? E ela mostrou interesse, mas sempre resistência, e o primeiro solo dela veio comprovar que essa ansiedade das pessoas que a entrevistavam era bastante válida, porque aquilo que tivemos em palco, na minha opinião, foi dos melhores solos nacionais desse ano. Suar do Bigode. O Sombra, tenho visto alguns testes da Mariana, muito curioso para ver como é que vai ser o resultado final, mas com muita expectativa para que corra bem, e não sou o único, obviamente, até porque ela esgotou 4 campos pequenos. 4 campos pequenos, para termos noção, o campo pequeno, lugares sentados, são à volta de 7.000 lugares. Isso significa que são, mais ou menos, 28.000 pessoas. Só em Lisboa compraram um bilhete para ir ver a Mariana Cabral. Se ela tiver a ouvir isto, agora certamente sente alguma pressão, mas 28.000 pessoas são, depende do formato, mas normalmente lugares sentados, são 2 Altice Arenas e qualquer coisa, que são 12.000 pessoas, 12.500 pessoas, portanto dá mais do que 2 Altice Arenas. Quem sabe num terceiro solo a Mariana Cabral atira-se à maior sala do país. Não me surpreendia de todo, deixo aqui a expectativa até. Quem não vai para segundo solo, mas sim para primeiro, mas há aqui um bocado, pode existir um pouco esta síndrome, é a Luana do Bem, com o espetáculo Crente, porque a Luana fez a abertura dos espetáculos do último espetáculo de stand-up do Diogo Batáguas, e lançou até esse texto que fez no início, à volta de 30 minutos, no YouTube. Chamou-lhe Talvez Resulte. Alguns desses clipes até
chegaram a mais de 1 milhão de visualizações nos Reels, no Instagram. E parece-me que, ao contrário da Mariana, que o desafio é: eu já fiz um ótimo primeiro solo, deixa lá ver o que é que eu arranjo agora para fazer. Para a Luana talvez seja mais: agora tenho que ter 1 hora, o ritmo tem que ser diferente também, as pessoas vão vê-la e obviamente vão vê-la e compraram muitos bilhetes para ir vê-la. 4 datas esgotadas também, neste caso no Tivoli em Lisboa. Isto será à volta de 6 mil pessoas talvez. Vai começar a tour em Viseu, 11 de outubro. Chega a Lisboa mais tarde, onde também a vou conseguir ver. Ainda não vi sessões de teste da Luana, ao contrário da Mariana Cabral, mas vou ter a oportunidade de ver pelo menos uma sessão de teste antes do espetáculo. O que tenho ouvido também é que vem um belo primeiro solo. De stand-up a nível nacional, era isto que queria dizer, mas não ficamos por aqui em termos de comédia. O Manuel Cardoso estreou uma nova rubrica diária na Rádio Comercial, o novo humorista das manhãs da Comercial. Obviamente o Marco é um fixo já no painel há anos, mas já tínhamos tido o Gilmário Vemba, anteriormente Ricardo Aruz Pereira. O Manuel propõe: bem-vindo a mais um episódio de, ainda por cima, para satirizar com este mundo dos podcasts. Diogo Batáguas não está de volta à rádio, um meio que lhe diz tanto, mas regressou ao YouTube com o conteúdo do Batáguas e vai ter um espetáculo ao vivo em dezembro, à semelhança do que já tinha feito com o relatório ao vivo. Estes espetáculos, um vai ser no Campo Pequeno, o outro na Super Boca Arena, no Porto. Muito em breve, os Globos de Ouro acontecem, dia 29 de setembro, no domingo, nomeados para Personalidade do Ano no digital: Guilherme Geirinhas e Joana Marques, Mariana Cabral, Nuno Marco e Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce. Na categoria Personalidade do Ano, Humor, Joana Marques e Guilherme Geirinhas repetem a nomeação, e depois temos os clássicos César Mourão, Hermano José e Ricardo Araújo Pereira. Uma breve sugestão: no teatro, Querido Evan Hansen, uma adaptação portuguesa do clássico e sucesso da Broadway Dear Evan Hansen, está no Teatro Maria Matos, de quinta a sábado até ao início de novembro, pelo menos. Curiosamente, há uns episódios, quando recebia Gabriela Barros, já no final da última temporada, ela dava a entender que estava a fazer um novo musical, que não podia dizer qual é este. Portanto, Gabriela Barros em Dear Evan Hansen. No cinema, muito em breve, 11 de outubro, estreia o filme Saturday Night. Este título é fácil de perceber de onde vem. Saturday Night Live vai para a 50ª temporada, desde 1975, que tem temporadas sucessivas na NBC, o clássico programa de sketches ao vivo da NBC, por onde passaram inúmeras centenas de estrelas da comédia internacional. Este Saturday Night, realizado e co-escrito por Jason Reitman, também realizador de Juno, conta a história por trás do primeiro episódio do histórico programa Saturday Night Live. Já a seguir vou dissecar alguns prémios, aqueles que me parecem mais interessantes e ligados à comédia, dos Emmys 2024, com especial destaque para um solo de stand-up premiado que passou bastante despercebido. Para isso recebo o Rui Mirama. I grew up in Boston. I grew up in this really racist part of Boston called Boston. It's a Tuesday night, and I'm doing my favorite thing. When I'm alone, I lie on my couch and I hold my phone like an otter, like an inch from my face. And I see this tweet, and I send it to my best friend in the world, and I wrote, David, do you want to come with me to this meeting of Nazis in Queens? By the way, nothing says white privilege more than a Jew walking into a meeting of racists and thinking, this will probably be fine. It's Queens, the most diverse borough. You can't even get 17 Nazis together without a Jew being set right there in the middle of you. There's a huge part of me that genuinely walked into this room thinking like, they're just anti-Semites because they haven't met Alex yet. Rui, bem-vindo de volta ao Humor à Primeira Vista. Novamente até para falarmos sobre séries e, curiosamente, a premissa até pode ser mais ou menos semelhante, pelo menos num dos pontos. Nos Emmys 2024, The Bear, série da FX, não venceu na categoria de comédia para melhor série
nem de escrita, mas ganhou bastantes prémios de elenco, digamos, o melhor ator secundário, melhor atriz secundária e também de direção, portanto o realizador Christopher Storer. Agora, a grande questão em relação a esta série foi: está corretamente incluída na categoria comédia ou é um drama? Que foi o que nós nos questionámos há uns episódios do Humor à Primeira Vista sobre Succession. Na altura, sobre Succession, a tua posição era de a série, de facto, é uma comédia, certo? Sim. Quanto a da Bear, mantens a tua posição? Eu acho que não é uma comédia. Isto é engraçado que eu neste momento fui promovido a especialista de... És tu quem sou o defines. provedor, não é? Sim, No sim. fundo sou o provedor das séries. És o provedor do Humor à Primeira Vista. Acabo Sim, por sim. vir aqui sempre dar o meu parecer sobre a identificação da série, como é que ela se identifica, não é? Pois, olha, eu acho que apesar de ter momentos bem dispostos, a série da Bear acho muito difícil ser uma comédia, não é? Mas o que é uma comédia, no fundo, Gustavo? Essa é a pergunta que todos nos colocamos. Eu acho que tem sem dúvida momentos bem humorados, mas tem momentos muito, muito pesados. E se tu fores a ver até nas categorias em que se destaca-se precisamente por papelões dos atores que eu até acho que são muito bem entregues. Atenção, os prémios, que são muito bons atores, muito boas participações, mas são participações dramáticas, não é? É o mesmo que eu te perguntar: tu achas que Sopranos é uma série de comédia? Tu vais-me dizer não, obviamente que não. E tem momentos com muita graça, não é? O Polly Walnut, uma data de personagens que são bem dispostos e fazem rir. Aqui tu também acabas por ter esses personagens, mas a série em si é um drama e até com momentos bastante tensos. Mas um dos argumentos que eu já vi ser usado para classificar The Bear como uma comédia é que as personagens usam o humor para lidar com esses dramas. Ou seja, por exemplo, neste caso o Cousin, que é a personagem do Eben Moss, Backrack, não sei como é que se pronuncia o último nome do senhor. Backrack? Talvez, mas que é uma excelente personagem, foi premiado como melhor ator secundário e acho que é consensualmente das personagens que tem mais humor, mais engraçado, eu diria. Sim. E o arco da personagem até é muito interessante e nota-se o drama quase reprimido da personagem que lida com esse drama através do humor. Nós, pensando até em Succession, como falámos há uns episódios, temos algumas personagens muito dramáticas e outras que são mais cómicas. Ou seja, eu diria que a personagem do Jeremy Strong é mais dramática, vê mais o drama, e a personagem do Kieran Culkin vê mais a vida como uma comédia, não é? Aqui acho que há menos isso, não há, ou seja, as personagens andam mais perto do drama, mas ainda assim consigo ser sensível ao argumento de que o humor está presente na forma como as personagens lidam com o drama da série. Apesar de tudo, nós dizemos o drama da série, portanto é capaz de ser a parte mais principal. Não sei. Acho que todas as séries têm um fio condutor de drama, não é? Ou seja, e eu acho que faz sentido, tu até no Curb Your Enthusiasm, que é claramente uma série de humor, tu consegues encontrar traços dramáticos lá, não é? Sim. O X, então, nesta última temporada está carregado ali com um lado até bastante mais sério, mas se tu fores a ver nas personagens que ganharam os prémios, por exemplo, a Supporting Actress, a Lisa Colin Zayas, a que faz de Tina, é tudo menos comediante, não é? Não é comediante, o que eu queria dizer é cómica. É uma coisa até, uma história de vida até complicada. Isto só fazendo aqui a ressalva que estes prémios são referentes à série 2 e não à série 3. À temporada 2, exatamente. Porque nesta última série, não fazendo aqui spoilers, até há um episódio em que ela é o centro, um episódio que está muito bem conseguido, muito bem feito, que é um episódio pesado. Eu saio de lá, eu tenho que fazer uma pausa a seguir a ver o episódio, que é uma coisa pesadinha. Sim. Mesmo o Jeremy Allen White, não tens muitos momentos cómicos vindos dele. O Casino eu dou-te barato, acho que sim. Os outros, agora falta-me o nome, aquele da trancinha das tatuagens que está lá a limpar, e o outro que também é um bocado faz tudo lá no restaurante, é o comic relief da série. Ainda assim, ser aquilo uma série cómica, acho um bocadinho mais difícil, mas não estamos aqui para julgar também. Pois também há a se questão identificam como série. Isto depois
achas que é uma discussão que temos mais para estruturar à altura, quando chegam os prémios dos Emmys, para estruturarmos o nosso pensamento, do que é mais relevante no nosso dia a dia? Ou seja, Sim. nós vemos a série e não estamos a pensar o que é que interessa. Claro, Se claro. calhar dizemos que é um dramedy, não é? Que é Pois, seria- entra naquela. Achas que faz sentido eventualmente haver uma categoria que é a categoria Dramedy, onde tu metes uma data de séries que não são nem. Não sei se, Nem carne, se nem faz, peixe. é uma boa questão, Rui Mirama. Não sei se Obrigado. faz sentido, mas uma das coisas interessantes que esta discussão gerou foi porque é que The Bear está incluído na categoria comédia e através de uma pequena pesquisa conseguimos fazer, conseguimos perceber que é os produtores decidiram. Os produtores da série podem inscrever a série, digamos, na categoria que entenderem. Uhum. Até há uns anos, antes de The Bear começar, isto ia pelo runtime, ou seja, pela duração dos episódios das séries. As comédias eram classificadas normalmente, devido ao formato de sitcom, com coisas de meia hora, episódios de meia hora, mas depois surgiram até, por exemplo, Mrs. Maisel já é uma comédia, claramente, mas tem runtimes mais perto de uma hora. E surgiu, portanto, há uns anos, a própria organização sentiu a necessidade de mudar as regras. E essa regra de 30 minutos é comédia passou a ser excluída. Uhum. E isto para responder à tua questão, não sei se o Dramedy vai ser a inovação que eles vão arranjar, mas eu acho que claramente vão arranjar alguma coisa. Sim. Porque, lá está, surgem cada vez mais estas questões. As séries também gostam de andar a fazer um ping-pong entre estilos. Sim, E claro. é normal que isso aconteça, não é? E cada vez mais tens essa. Ou cada vez menos, neste caso, tens essa clivagem entre estilos, e é precisamente esse dançar entre um lado e outro. E voltando aqui a dar um exemplo que dei quando discutimos a questão do Succession, não é? Uhum. Por exemplo, Louis é muito dark. Em certos momentos, aquilo é um dramalhão pesado. E depois há outros em que tem muita graça. Acho que isto é uma coisa que vai ficar ultrapassada, provavelmente, se nos voltarmos a encontrar aqui para o ano. Para discutir uma outra Para série discutir que ainda... outros Emmys, eu acho que novamente iremos deparar-nos com coisas similares. E até se mudar, acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que aqui o comitê de jurados, não sei como é que isto se diz, o júri que decidiu, Sim. acabou por ser justo, porque se tu reparares, acaba por dar os prémios todos de performance ao Bear, quase. A única categoria assim que não limpou nessa área foi a Gene Smart do X. Uhum. Porque se tu reparares para as categorias tanto de série cómica e escrita de série cómica, ganha o X, tendo mesmo Bear a concurso. Exato. Meio que foi ali eles a reconhecerem que, ok, estas são séries que são melhores do ponto de vista de comédia. Achas que isto foi um aviso dos jurados do género em futuras edições? Inscrevam a vossa série na categoria correta? Pois, atenção, eu sou um grande fã de X. Gosto mesmo muito da série. E já agora, para as pessoas que estão a ouvir saber, eu não vi X, portanto não viste X? Nunca vi. Sei Então a aquilo sinopse, mas... Pronto, aqui para quem não conhece X, aquilo parte de uma premissa muito interessante, que é basicamente um choque geracional entre uma comediante já mais velha, já muito experiente, assim, uma grande estrela que está numa fase descendente de carreira, mas muito conhecida, e uma rapariga millennial, Gen Z, que está a chegar aqui um bocado ao mundo e tem uma perspectiva completamente diferente e começa a escrever para essa comediante já mais velha e que tem um humor até que se diria que é um bocado mais datado, e aqui com uma perspectiva fresca, e é muito interessante vermos como é que funciona essa dinâmica. A série é à volta disso. Ainda esta semana ou a semana passada tivemos um exemplo engraçado cá em Portugal de uma entrevista até que o Aldo Lima e o José Pedro Gomes deram, uma infame entrevista Na prova oral, exatamente, recuperada por Joana Marques no Extremamente Desagradável. Pronto, e que tu vês claramente um distanciamento de uma realidade atual, não é? Eles dizem lá que o humor está pelas horas da morte e não sei o quê, e tu vais a ver, se calhar não, tens mais specials do que alguma vez existiu, tens cada vez mais estilos, tens noites de comédia a brotar pelas cidades. O Porto está fortíssimo em noites de comédia, Lisboa também, começa a existir até no Algarve, que não tinha há uns anos, começa a haver um bocado por todo o país.
E tu tens estas pessoas a dizer que não vão a Viseu, que não vão a Guimarães, já não me lembro, eles enumeram assim algumas cidades que não vão, que não gostam do humor. E é muito engraçado fazermos o exercício de pensar. Agora imagina que tu tinhas, por exemplo, um Pedro Teixeira da Mota, que está associado a uma nova geração aqui de fãs do humor, a escrever para o Aldo Lima. Já imagina o Aldo Lima, que está numa fase, se calhar já não está como estava há uns anos, não é? A nível de reconhecimento, a nível de posição, o que acontece também, ou a escrever para o Hermano José, ou o que seja. E tens um comediante desta nova geração que está aqui com umas ideias novas, super diferentes, com temas... E estava a escrever para ele, ou por exemplo o João Pedro Pereira a escrever para o Zé Pedro Gomes. Estás a imaginar aqui o choque? Sim. E eu acho que isso era um conceito muito engraçado de eventualmente fazermos um ex-português, não é? Eu acho que tinha muita Já graça. deixaste aqui sugestões para elenco. Deixa, pá, alguém que apanhe isto. Não sei se está aqui alguma produtora a ouvir-nos, mas façam acontecer. Mas já agora que falaste nisso, sentiste esta relação que elas têm na série? Lá está, eu não vi. Sentiste que tinha uma correlação com o que conheces da realidade portuguesa? Sem dúvida, sem Ou seja, dúvida. esses conflitos. Tu consegues ver traços aqui na personagem, até ganhou o prémio da Jean Smart, que é a personagem que é Deborah Vance. Pá, é claramente uma pessoa que já foi muito grande e que está numa fase em que não está a encontrar... É um descendente de... Já não está com o sucesso de antigamente, não se consegue adaptar às novas referências, ao novo estilo de humor, que parece ser um bocado até destes exemplos que eu acabei de dar. E depois tens uma miúda nova, que é a Ava Daniels, que é interpretada pela Anna Einbinder, que vem ali com uma postura fresca e há um choque muito grande. E aquilo, a série está muito bem construída, e então esta terceira temporada é qualquer coisa de fenomenal, em que tu vês a evolução delas a crescer. Em que há um choque inicial, depois há um entendimento, depois há um arco muito bem desenhado de personagens. Eu não vou entrar aqui em spoilers para pessoas como tu que não viram a série. Acho que invistam, porque é uma série que se vê bem, é ligeira, mas ao mesmo tempo tem aqui alguns momentos bastante interessantes. Pá, e é um papelão que fazem. Eu acho surpreendente, por exemplo, a Anna Einbinder não estar nomeada para Lead Actress. Ela está nomeada para Supporting Actress. E eu acho que ela é tão ou mais leading actress do que a Jean Smart, por exemplo. Ok. Faz um papel muito giro. Aqui nesta terceira temporada tu vês uma evolução enquanto atriz muito, muito grande. Ou seja, há ali algumas cenas em que pressupõem um envolvimento dramático e emocional maior, em que não é só... Pronto, vou simplificar. Não é só aquele... ator de humor que muitas vezes faz assim uma coisa mais apalhaçada. Não, tens ali uma dimensão bastante grande e eu acho que ela faz um arco muito, muito grande. Tanto a personagem como ela enquanto atriz acho que faz um papel muito giro. Eu tenho aqui um fun fact sobre a Anna Einbinder, que eu trabalhava com uma colega americana. Isto é o gossip que tinhas-me prometido? Não, é outro. Então, mas preparem-se que mais à frente vai haver gossip, porque o Rui Mirama... Eu gosto destas. Sim, mas aqui eu tinha uma colega americana que trabalhava comigo e opá, na altura disse, olha, eu faço stand-up comedy e tal. E ela, olha que fixe, eu tenho uma amiga da escola, da escola, ou seja, da universidade, que também faz stand-up. E eu, fixe, olha, e como é que ela se chama e tal? Olha, chama-se Anna Einbinder. E eu, olha, porra, deixa-me ver o que é que ela tem no Instagram, e comecei a segui-la. Na altura, a Anna Einbinder tinha 3.000 seguidores. E estava a começar... Atenção, ela vem de uma família até relativamente conhecida. A mãe dela é a Lorraine Newman, que é uma figura mítica do SNL. Mesmo o pai dela, o Chad Einbinder, fez alguns papéis secundários em alguns filmes de humor, de comédia. Mas ela, quando eu comecei a segui-la no Instagram, 3.000 seguidores. Tinha 3.000 seguidores, e foi engraçado porque eu fui acompanhando a carreira dela há aí 6 anos ou assim. E de repente... Sabes aquelas pessoas que estão a ver... bandas indie alternativas, não é? Eu sinto-me aqueles gajos a jogar o FM, estás a ver, o Football Manager, e que descobres aquele miúdo de 13 anos que está na formação do Famalicão, e que de repente dá jogador. Sim.
É como se tivesses visto aquela banda no bar Tal e qual. com 30 pessoas antes eu ia sem vendo cabeças de cartaz. foi o Just for Laughs, estás a ver? E eu a vê-la e olha, fixe, porra, ia crescer. Depois ela anuncia que vai entrar nesta série. Olha, porra, vou começar a ver. Entretanto, E de repente está na HBO. E não... HBO a ganhar prémios como série. E eu sinto também que faço parte desta jornada, sabes? Que foi também um bocadinho. Eu estive lá desde o início, pá, Ana. Ou seja, ela, neste caso a atriz faz mesmo stand-up, também não sabia. Faz stand-up e até um stand-up assim ligeiramente diferente, é assim uma coisa pronto, assim de método para usar uma expressão, é ligeiramente mais meta do que o stand-up típico, mas é engraçado, se forem ver, ela lançou agora um solo este ano que se chama Everything Must Go, está na HBO e é bastante bom. Ok. Fica também a sugestão. Não conheço nada dela, portanto tenho aqui. Mas vê que vale a pena. Meter a par. E também no mundo de cinematográfico, digamos, da stand-up comedy, surge uma outra série premiada, Baby Reindeer, fenómeno da Netflix de Richard Gedd, que neste caso foi premiada em Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie, portanto minisséries, digamos assim, que se resolvem na própria temporada em que estão. E Baby Reindeer, tanto, por exemplo, a X também retrata, lá está, o meio da comédia. Eu sinto que agora há um fascínio qualquer por este meio de o que é que os comediantes são fora daquilo que são em palco. Eu por acaso acho que não há mais, eu acho que há melhor. Achas que melhor? É, porque tu tinhas, por exemplo, há uns anos tinhas a série Crashing do Pete Holmes, que eu acho que também é bastante interessante. Da HBO também. Tinhas Louis, tinhas Jerry Seinfeld, não é? Mas o Seinfeld é sobre um comediante. Sim, mas essas seguem muito a postura. O Seinfeld não é? Tinha momentos em palco, o Louis também tinha momentos em palco, o Crashing por acaso não me lembro se tinha momentos em palco, mas tinha muito o pormenor de o comediante a tornar-se comediante. Isto aqui é um bocado o que anda à volta, não é? De, por exemplo, o Baby Reindeer, vezes momentos de palco em alguns episódios, mas é mais sobre até são atuações no Fringe. Exato, em que é mais sobre o estado mental ou a desproteção, até de a vulnerabilidade quase autoimposta da personagem que o leva depois a também ser o comediante que é em palco. Certo. Mas aqui até se calhar é importante referir que isto para dar um contexto a quem não viu a série do Baby Reindeer, que eu acredito que tenha sido muito pouca gente, porque foi uma série muito vista e muito falada. Exato. Mas basicamente é um comediante com uma carreira fraca, não é? Ou seja, trabalha num bar para pagar as contas, que conhece uma rapariga nesse bar, é simpático para ela e a rapariga torna-se louca, obcecada por ele, uma stalker do pior. Os momentos aqui em que... E ele acaba por estar numa relação em que se quer afastar, mas ao mesmo tempo gosta do é aquele do quentinho, afeto. não é? Isto no fundo acaba por ir à gênese do comediante, não é? Aquela sensação horrível de ir a palco, não é? Que nós queremos, mas que vamos lá porque sabemos que vamos receber um quentinho. Se correr bem. É uma relação tóxica que temos, não é? De passarmos mal para irmos a palco e termos de estar a escrever e depois vamos... Aquela angústia antes de entrar. E eu até acho que é a necessidade de arranjar sempre o melhor material. Porque ele, ao colocar-se na situação, sabe ao mesmo tempo que está a conseguir histórias, digamos. Sim, mas eu acho que ele faz aquilo um bocadinho pelo ego, a atenção que ele tem e que aquela pessoa lhe dá, que lhe dá assim aquele quentinho, não é? Aquela admiração de um artista falhado em que não tem atuações que lhe correm bem, depende ali uma pessoa que lhe dá atenção e que o valoriza e que gosta dele, não é? E ele, pronto, agarra-se a isso um bocado demasiado e depois a senhora é louca, não é? É completamente passada. Claro. E ele próprio também. E ele também tem assim Eu acho que esta série teve uma coisa... A série é boa, atenção. Acho que está bem feita. Mesmo o Richard Gedd, se não estou em erro, também ganhou um prémio enquanto ator. Sinto que ele não é um brilhante ator, mas... Eu acho que a série sofreu, ou seja, ganhou muito com um fenómeno que se gerou à volta. Ou seja, esta tal personagem... A discussão sobre a série foi... O que é que era verdade, o que é que não era, porque isto é baseado numa peça de teatro que o Richard Gedd leva a palco. No Fringe? No Fringe, que é baseada nesta coisa verdade. Ou seja, mesmo as mensagens que são mostradas são verdadeiras. E depois, tudo o que se gerou à volta disto, quem é que era a tal pessoa?
esta tal senhora maluca veio às televisões falar. O Piers Morgan. Veio ao Piers Morgan, que é capaz de Exatamente. ser dos programas mais vistos, não é? Do Reino Unido, veio falar. Ou seja, houve uma campanha de marketing brilhante quase à volta, e toda a gente é um exagero, mas muita gente viu esta série e falou sobre a série. Que é uma coisa que, por exemplo, o X não teve esta atenção. O X, Exato. para mim, é uma série 10 vezes melhor que o Baby Reindeer, não teve esta atenção toda, não é? E há muita gente que se calhar não ouviu falar no X e o Baby Reindeer viu. Claro. É o meu caso. É o teu caso, viste? Ou melhor, Olha, ouvi falar temos de aqui X, mas vi Baby Reindeer Exatamente. e não vi X. Exatamente. Mas eu diria que Baby Reindeer vence também por esse fenómeno que é inegável, porque comparando com outras séries que estavam nomeadas nesta categoria, Black Mirror, Fargo, Fellow Travelers, Ripley e True Detective, não houve este buzz à volta de nenhuma destas. True Detective houve por causa da Jodie Foster, mas não foi chegou uma a este série ponto. miserável, não é? Exato, Ou seja, não chegou a este Sim. fenómeno de, além de ser um fenómeno na Netflix, estendeu-se a redes sociais, falarem disto, aparições em programas de televisão, o etc. Twitter estava O Twitter, louco à procura exatamente. de quem é esta mulher. Havia Exato. no Reddit, ou seja, tudo que era E fórum. ela depois havia. processou Claro. o criador, o Richard Getz, portanto, aí a Netflix. Isto houve uma novela mais fora até sim, quase do sim, que dentro. sim. Houve uma sequela. Uma sequela não, uma sequela E os- do... E os Emmys também se fazem disso, apesar de tudo. Claro, Importa para, Sim. para o meio, para a indústria que essa conversa exista. Mas eu realçaria a capacidade. Também não acho que seja assim uma série wow, que acho que é uma coisa que se vê bem, que é intenso, interessante, prende, está bem executado. Mas eu acho que o que se valoriza mais é a capacidade que ele teve de pegar, um bocado como falávamos há pouco das personagens do The Bear, pegar no drama real que viveu e transformar, Certo. e é isso que ele diz no discurso, aliás. Há uns anos isto era o maior drama da minha vida, hoje em dia é uma série premiada pela escrita, neste caso. Mas é engraçado, ele conseguiu encontrar, ou seja, novamente, ele é um comediante falhado naquele ponto da vida. E ele encontra nesta tragédia aquilo, curiosamente, que o faz ser conhecido. Hoje em dia E um comediante de conhecemos sucesso. sim, sim. Richard Gere, não por ele ser um comediante brilhante, mas porque teve Sim. esta experiência. E antes da série, porque conseguiu tornar esta história um espetáculo de sucesso. espetáculo de ao sucesso. vivo. E é engraçado que se tu fores a ver a série, ele até tem lá momentos em que tenta dar uma profundidade emocional até maior, porque opá, ele sofreu abuso sexual por parte de alguns realizadores e produtores. Pá, isso é completamente ofuscado. Tu estás preocupado a ver que a senhora que lhe manda mensagem está a escrever cheio de erros ortográficos e coisas completamente surreais e macabras que ela escreve lá. O espectador está-se completamente a borrifar para se ele foi abusado ou não, que é a componente dramática que ele tenta meter lá para também justificar de certa maneira algum comportamento ali, Justificar-se a si próprio, não é? justificar-se a si próprio e não só. Atenção, que eu acredito que tenha tido um impacto até bastante grande Claro que sim. nele, mas que na série fica completamente ofuscado porque tu estás preocupado com aquela louca, o que é que está À a exceção fazer. de um episódio, sim. E acaba por. Mas sim, lá está, depois de ver Passa a série, ao lado. o que te lembras isso não é a primeira Quando tu memória descreves, que quando tens descreves a série a alguém, tu nunca falas nisso. Exato, é não é? verdade. E Sim, é uma sim. componente toda que ele tenta dar ali um traço de. Sim. Que eu percebo que tenha sido, mas que no final não é nada. E é quase irónico, não é? Aquela pessoa que lhe desgraçou a vida é quem fez dele alguma coisa. Estamos a falar aqui de um artista que tinha não sei quantos anos de carreira a nunca conseguir fazer nada e de repente tem aqui o. Pois é, faz questionar o quão tóxico às vezes pode ser a pessoa, o artista para si próprio, Claro, na claro. relação que estabelece Sim, com o sim. público. Sim, Mas passar sim, aquilo que eu disse ser uma pérola que passou despercebida nestes prémios Emmys, o vencedor na categoria Outstanding Writing for a Variety Special venceu o comediante Alex Edelman com o espetáculo de stand-up Just For Us. Estavam também nomeados Mike Birbiglia,
Jacqueline Novak, John Hurley e ainda a cerimónia dos Oscars. Epá, eu fiquei super confuso. Eu, quando vi essa lista e vi que os Oscars nomeados. Porque os Emmys não devem gostar de ter, ou se calhar não querem ter há uma categoria. Mas há uma categoria nos Emmys de espetáculos de prémios. Sim. São os prémios dos prémios. Mas há. Em que os Oscars ganharam já agora. Os Oscars ganharam, que é eles têm uma categoria de Variety Special Live e outra Pre-Recorded. Nessa é onde estão solos de stand-up, neste caso estava nomeado o Chappelle, etc. Nesta especificamente, o Writing, também nomearam os Oscars, devem ter achado que foram uma... Os Oscars foram muito bem escritos, atenção, isto ninguém tira. Foram muito bem escritos. E eles não devem gostar de ter uma categoria só de stand-up, que é uma pena com a quantidade, as paletes de solos de stand-up cada vez há mais em streaming, eu acho que fazia todo sentido. E então encaixotam aqui os solos de stand-up, neste caso este é devido à escrita. Nós, Mike Birbiglia, já conhecemos bem. Jacqueline Novak teve algum sucesso com este solo. John Hurley, este solo é da HBO, se não estou em erro, mas também não é um comediante, tal como a Jacqueline Novak, não são assim nomes. Não são grandes nomes, não é? Ou seja, as pessoas nomes, não conhecem só do o Mike grande Birbiglia público. é que já ouvimos falar há mais tempo. O Alex Edelman é também desconhecido. Eu já o seguia. Porquê? Porque teve este solo produzido pelo Mike Birbiglia. Exatamente. O que é engraçado, é curioso, não é? Exatamente. O Mike Birbiglia, no fundo, ganhou como produtor, não ganhou como guionista, autor. Exato. Não é? E este Alex Edelman já era um comediante que o Birbiglia referia bastantes vezes, mais ou menos dentro do mesmo estilo, digamos, É um storytelling, não é? longo. É ligeiramente mais estranho, não é? Histriónico. Ele parece-me um bocado uma mistura do storytelling do Mike Birbiglia com assim o esquisito do James A. Caster, não é? É assim um bocado... É bom, essa é boa. Não é? Eu imagino aquele início assim mais diferente. Sim, mas a minha pergunta para iniciarmos esta conversa é: isto é de facto uma pérola que passou despercebida ou não achaste um espetáculo assim... Nada demais. Porque, e vamos admitir, nós vimos o solo precisamente porque vimos que foi vencedor, ou seja, foi recentemente, isto passou-nos, não é? Achas que era uma coisa que a que devíamos ter prestado mais atenção? Eu acho que sim, precisamente por ser tão diferente. Ou seja, é um solo que sai do formato habitual, mais que não seja... A pessoa é esquisita. O Alex Edelman é esquisito, tem maneirismos esquisitos. Ele passa o espetáculo a correr de um lado para o outro, a ir de uma ponta, vai para a outra. Sim. Ele não para quieto. Depois, a maneira como fala, como se posiciona, é um espetáculo maior até do que o habitual. É um espetáculo que tem... 1h30, mais ou menos. É 1h20 e muito. Ou seja, geralmente os solos de stand-up costumam ser ali na casa de 1 hora. Até já se começa a ver muitos que são cerca de 40 minutos, precisamente para não cansar o público. Que se diz que cada vez temos uma attention span mais pequenina. E ele faz exatamente o contrário, ele aumenta, portanto temos aqui quase 1h30. Curiosamente, este espetáculo também vem de um espetáculo que teve em cena durante alguns Fringe? Tempos. Acho, não tenho certeza. Não, Broadway? Na Broadway, salvo erro. Eu acho que também chegou a estar no Fringe, eventualmente. Sim. Que eu acho que ele chegou a ganhar prémios no Fringe para aí em 2018. Ou a estar nomeado, pelo menos. Portanto, estamos aqui a falar de há para aí 6 anos. Ou seja, vem no mesmo estilo também de um estilo de comédia que o Fringe gosta. Exatamente. Um estilo alternativo que é valorizado em festivais. Sim. Ou seja, e nota-se isso no estilo. Estás a dizer que é uma entrega diferente. Gostas da entrega ou não adoras? Eu não adorei a entrega. Eu, mais do que a entrega, eu não achei o texto brilhante. Ou seja, se formos a analisar algumas... Que é o prémio que ele vence. É isso. Okay. Eu fiquei com algumas... Eu acho a história bastante boa, bastante engraçada. E já agora diga-se a história, para contextualizar, que o que podemos contar é um comediante judeu, e esta parte é importante. Sim. Que se vê numa reunião com far-right, digamos. É uma reunião de neonazis em que ele vai e conta a história de como é que foi a ida dele à reunião de neonazis. Sendo que ele tem um bocado de dúvidas se o chama nazis ou não a certa altura. Mas, portanto, digamos que a premissa é esta. São pessoas que odeiam os judeus e ele é judeu. E pronto, e vai lá. Há uma piada... E é uma história real.
diga-se. É, exatamente. Há uma piada que ele cita e até é bastante usado lá, que é, não spoilando, que é as 4 palavras que te salvam em qualquer situação, que é o can you believe it? Qualquer pergunta estranha que te façam, tu não tens bem uma resposta ou não sabes o que é que eles te querem responder, tu vais dizer can you believe it? Pá, eu estava a ouvir isto faz-me lembrar Nuno Marco, pá, em 2006 ou 2007, que tinha a velha questão de ele não gostar de futebol, não perceber nada, e quando andava de táxi porque não conduzia, estavam-lhe sempre a perguntar sobre a bola e ele tinha uma resposta que funcionava sempre, que é, isto do futebol já foi mais técnico. E se tu fores a ver, a piada é igual. É igual, sim. É a mesma. E estamos a falar do Nuno Marco em 2006, que não tem um espetáculo de stand-up. Eu estou a dizer 2006, não sei, O Homem que Mordeu o Cão, mas sim, se não é já... 2006 é 2008, por aí. Ou seja, já com largos anos, não é? Anos. E que tinha isto. E temos aqui um prémio que ganha Outstanding Writing. A história é boa, eu não acho que o texto seja brilhante. É um texto muito, muito judeu. E quando eu digo judeu e muito pró-Israel até, tu vês algumas... muitas referências que às vezes nós não apanhamos. Eu acho que é também isso. Uma pessoa às vezes... Sim, talvez há ali um aspecto cultural. Exato, há um aspecto cultural que há algumas coisas que ficamos aos papéis. E ele depois vamos percebendo pelo contexto. Não é? Mas ele, por acaso, eu até senti que ele dá algum contexto em muitas coisas que diz. Ele, por exemplo, diz, agora não vou imitar, mas algo que soa hebreu. E que é uma cerimónia qualquer que eles têm, não sei, porque ele enumera várias e depois ele explica, ok, isto é o que acontece, sim. tal. O que eu acho ali é que é muito judeu, muito focado naquilo, que até é, nota-se aqui também a approach à guerra atual, qual é que é a approach americana, porque este solo, eu diria que se tivesse sido feito na Europa, provavelmente teria uma reação um bocadinho diferente, Certo. Devido ao posicionamento Israel-Palestina, ou quer que seja. Ele diz que o irmão, por exemplo, é um atleta por Israel e que são sendo muitos nascido judeus, nos Estados Unidos. sendo nascido nos Estados Unidos, ou seja, há ali nos Winter Olympics. Exatamente. Eu acho a história muito engraçada. Eu acho que esta componente judaica que está muito presente agora também numa geração de humoristas, como já teve há uns anos, não é? Ou seja, Larry David tem muito isto, uma data de comediantes conhecidos antigamente que traziam muito esta parte judaica. Mas aqui o fun fact que eu estava para trazer, aqui é um momento também, estamos aqui a gravar nos estúdios da SIC, portanto aqui é um momento de fama show, se quisermos, que é o Alex Edelman foi namorado durante muito tempo da Anna Einbinder. Ela também bastante judia, não é? Com um background bastante judeu. Incrível. E foram namorados. Eu, antes de vir para cá, fui verificar e acabaram, entretanto. Temos aqui notícia, já não é bem em primeira mão, que já foi há uns meses, mas aqui para os nossos ouvintes também gostam destes miminhos cor-de-rosa, eu trouxe aqui um apontamento. Sabes com quem é que ele namorou também bastante tempo? Epá. Eu tenho destas agora. Humorista também? Humorista também. Americana? Não. Canadiana. Canadiana? Também não há muitas. Canadiana? Isto agora vamos entrar no segmento Adivinha com quem ele namorou. Não, eu não estou a ver humoristas canadianos. Catherine Ryan. É canadiana? É canadiana. Eu achava que era britânica. Porque... Ela é canadiana, mas teve muito tempo por causa do 10 out of 10 Cats e os programas da E4 em que está. Exatamente. Mas ela namorou também muito tempo com a Catherine Ryan. Ok. E tenta ter um clima com uma neonazi na reunião. E na reunião depois tenta ter. E é engraçado até porque, se formos a ver, Catherine Ryan esteve envolvida nos escândalos de racismo há uns anos. Portanto, até está. Pode ou não estar aqui dentro de uma coisa. Mas isto para dizer o quê? Que acaba por estar ali dentro de uma vibe. Se tu vires, por exemplo, o stand-up da Anna Einbinder, voltando aqui um bocadinho atrás, porque nós também somos aqui. Vamos pegando. Anna Einbinder também tem um texto muito judeu, mesmo ela no discurso dela e no posicionamento tem um posicionamento muito judeu, ou seja, é aquele judeu de Los Angeles, que acaba por ser um judaísmo um bocadinho diferente do judaísmo, por exemplo, de Nova York, que acaba por ser mais ortodoxo. Este é ligeiramente mais ou seja, o Alex Edelman está numa vertente mais ortodoxa, se quisermos dizer assim, dentro do e a própria Boston. Ele fala disso, a própria Exatamente. família onde cresceu, a forma como viviam a religião era bastante
Era bastante evidente intensa, não é? e intensa. Exatamente. Agora, a pergunta que tu me estás a fazer e que eu estou aqui a fugir com o rabo à sarinha para dizer se amei ou não, eu vou-te ser sincero, eu acho que gostei mais do solo do Mike Birbiglia do que do Edelman. Comparando os dois assim a seco e a frio, eu diria que gostei mais do The Old Man and the Pool. Eu acho que... Eu achei este mais diferente. Achei este mais fresco no sentido de ser... pá, é diferente. Mas eu senti... Eu acho que o storytelling é muito bom. Tu falavas na questão de 1h20. Eu não sinto... às vezes há solos que têm menos tempo que eu sinto que... Estou a perceber e custam concordo. mais a passar. Sim, estou a perceber o que estás a dizer e a concordo, questão de ser sim. uma história ao longo de todo o solo, obviamente, com inúmeros parênteses, pode ser tecnicamente mais difícil de concretizar, mas quando resulta, mais facilmente prende o espectador. Eu percebo o que estás a dizer e tendo a concordar. Ou seja, eu não me senti cansado a ver o sol. Aliás, eu vi num dia à noite e até estava com medo de, olha, porque eu queria prestar atenção, ver, precisamente porque ganhou este prémio, eu queria estar a ver. Epá, e vi-o de uma ponta à outra sem fazer pausas nenhumas. Sem telemóvel. Olha, então, Gustavo, vou aqui, porque nós também é com estas que vamos aprendendo e com estes diálogos. Eu vou refletindo agora um bocadinho, vou dizer que afinal concordo. Não, mas isto para dizer o quê? Mas eu não estou a dizer que é melhor que o The Old Man and the Pool. Eu só acho a nível de piada, a nível técnico de piada, eu não acho que sejam de rirmos. Eu também, é isso. Não é? Eu ia dizer rirmos que alto, mas é entertaining. Eu também acho. Eu acho que tem boas piadas. Eu acho que o Mike Birbiglia faz, não especificamente no The Old Man and the Pool, mas eu acho que o Mike Birbiglia, nos apartes que faz e na própria história, consegue ter uma consistência de piadas que ele ainda não tem. Não sei se ainda não tem ou se simplesmente não tem, porque é um estilo diferente. Eu rimo mais, talvez, quando ele fala, ele tem um beat sobre o Prince Harry e a Rainha de Inglaterra. E é uma parte que não tem, já não tem a ver texto, com... aí é texto. Exato, é uma observação que ele consegue meter lá. Claro. Podia estar ali ou no espetáculo dele. Ele conseguia encaixar aquilo ali. E eu acho que o Mike Birbiglia tem uma melhor consistência de qualidade de piadas, nas que também ele mete que podiam estar no espetáculo dele, mas na própria história que ele está a contar no Soul. Foi isso que eu notei. Mas lá está, o Mike Birbiglia, uma pessoa já acompanha há anos. É duro também fazer esta comparação assim, só conhecendo um solo do Alex Edelman. Mas eu senti, e aqui dou-lhe isto, eu senti fresco. Eu estava a ver aquilo. Eu sou grande fã do James A. Caster. E eu senti de repente, olha, tem aqui Eu curioso, porque eu também um A. Caster a contar uma história. Adoro o A. Caster e não fiz essa ligação. Não? Eu acho que o A. Caster tem mais... Eu acho que é um esquisito. Sabes que eu até fui, isto não sei se é ofensivo, se for depois podemos tirar, mas eu até fui investigar se o Alex Edelman tinha alguma doença. Porque ele parece neurodivergente em certas alturas. Percebo. E não consegui ter uma resposta. Porque talvez déficit de atenção, pelo menos. Opa, eu vi num site manhoso, daqueles sites que não são para se confiar, a dizer que ele tinha CP, Cerebral Palsy. Mas é daqueles sites que não é bem confiável. E andei a ver em todo lado a ver se ele tinha alguma doença ou se era só, se era só, tinha uma maneira de ser estranha, e não consegui chegar a conclusão nenhuma. Mas, opá, de facto é um tipo estranho, não é? Ou seja, claramente. Tu estás habituado a ver um John Mulaney e um não sei o quê, que são mais mas convencionais. No A. Caster acho que sinto que é mais personagem do que nele. Concordo. Também concordo. Eu acho que o A. Caster tem uma coisa mais de habilidade, e no Edelman é inevitável. Ele é assim e parece que constrói à volta disso. O A. Caster, de ouvi-lo falar em entrevistas, eu percebo parece o que estás a dizer. uma personagem, não é? Eu sei que isto resulta assim e vou fazer assim. Eu achei que a entrega, não adorei a entrega, e digo isto porque pareceu-me, algumas coisas pareciam que tinham o mesmo tom e não deviam ter. Parecia que estava sempre uma excitação. E acho que fazia falta meter a descansar, meter a descansar, e às vezes era eu acho que tem um bocado, não é overacting, mas um excitamento por cima, sempre ele tem um ritmo no vermelho, não é? No vermelho, e às vezes precisava estar um bocadinho mais
Ele tem um ritmo alucinante. E digo que precisava ele no podia ser sentido atleta. Ele passa como uma hora irmão. e meia a correr sim. num shitex Entre gigante, a bancos falar, sim. mete bancos, tira bancos, senta-se, Mas põe-se. muito bem coordenado. encenado. Sim. Essa parte. Muito Ele bem. põe, eu gostei. Tinha um propósito de estar naquele banco naquele momento. Eu gostei dessa parte. E é a parte, aliás, é aí que eu noto o toque do Barbiglia, não é? Porque essa parte aí eu disse: olha, aqui podia ser um solo Barbiglia. E eu acho que é aí também que se nota nessas. Rui, acho que conseguimos dissecar aqui alguns dos mais importantes prémios dos Emmys relacionados com a comédia. Recapitulando, X venceu na categoria de Outstanding Writing for a Comedy Series e Outstanding Comedy Series, principalmente contra The Bear. Segundo o provedor da comédia do humor à primeira vista, Rui Mirama, Obrigado. vitória justa. O Richard Gedd com o Baby Reindeer venceu Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series, portanto uma minissérie. The Bear limpou principalmente categorias de ator, à exceção de atriz principal, também levou a realização. E Outstanding Writing for a Variety Special, o Alex Edelman com o Just For Us. Fica aqui a sugestão para por favor, vejam. HBO. É que isto vale a é pena. uma coisa que é mesmo. E é uma coisa que é impressionante como nós que até estamos acima do seguidor habitual de comédia, acima no sentido de pretencioso. Eu acho que mas é verdade. Lamento, pronto, estamos mais Gustavo, atentos. Sou-me pretencioso, Pronto. mas vou assumir esta pretenciosidade. Que eu até por digamos profissionalmente tenho o dever de estar atento. Isto escapou-me e uma pessoa descobre isto agora e fica-se a perguntar onde é que eu estava quando isto saiu. Mas eu gostava, eu acho que isto é precisamente por ser tão diferente. Eu acho que era interessante convidar ao público lá em casa que nos ouve e que nos ouve bem, vejam, vale a pena ver e digam o que é que acham, porque eu acho que isto vai ser daqueles que vai ter opiniões polarizadas, certo? E não eu vai ser gostava para de todos. Não vai ser para todos. Digam, escrevam nos comentários, ponham para nós também percebermos aqui qual é que é a percepção até de alguém que está de fora, muitas vezes, para perceber qual é a vossa opinião. Vejam, que vale a pena. Fica o desafio lançado por Rui Mirama. Rui, muito obrigado. Obrigado uma vez. eu pelo convite, é sempre um prazer estar cá. O Rui Mirama está no Instagram em Rui_Mirama, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias do episódio são da Matilde Fiecchi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram, Twitter e TikTok a falar destes assuntos do podcast. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. O nosso convidado de hoje é Francisco Luz, professor catedrático de iluminação de interiores. Francisco, é verdade que a luz natural pode tornar uma casa feliz? Há quem diga que sim e há quem diga que não. Mas para mim, a luz mais importante é a luz que sai da TV das super séries, com 3 plataformas de streaming incluídas. O resto é só conversa. Já sabe, se quer uma casa feliz, adira à super fibra da Vodafone, com 2 anos de super séries incluídas. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone.